Salve, amigos do canal Detetives Vascaínos, tudo bom? Hoje é sexta-feira, mas eu tô na área de novo pra gente trazer para você as últimas do Vascão da Gama, tudo numa linguagem clara, objetiva e sem firulas, sem fake news. Vamos que vamos tentando melhorar o nosso alcance do canal na plataforma e, claro, eu preciso de você. Já te convido a fortalecer esse trabalho, sendo um inscrito, deixando o like, compartilhando o conteúdo e, por que não, virando um membro oficial do canal. Bom, mas hoje não foi um dia de muitas especulações no campo de possíveis reforços. Um ou outro nome era ventilado, mas sem qualquer desdobramento. Todas as notícias do dia se concentraram no departamento de futebol que o Vasco está montando, tanto fora de campo como dentro de campo. Em relação às 4 linhas, a melhor notícia aconteceu. A renovação contratual do técnico Ramon Dias até 2025. A informação veio da Argentina através do jornalista César Luiz Merlo, que cravou a definição e noticiou também que o Ramon e a sua comissão técnica têm aí uma grande possibilidade de prorrogarem aí o vínculo com o clube mais à frente, até 2027. Enfim, uma ótima notícia para começar a próxima temporada com aquele pé direito. O Vasco ainda não oficializou o acerto, porque ambas as partes estão alinhando, aqueles últimos detalhes do contrato, trocando documentações e providenciando as assinaturas. Isso só foi possível, é bom dizer, pela garantia que a 777 deu ao treinador, que seria então montado um elenco de maior qualidade. E, claro, a contratação do Alexandre Matos para comandar o futebol. O Ramon se sentiu mais seguro, vendo que um cara do naipe do Alexandre, vitorioso, seria o mentor aí dessa engrenagem do elenco, E diga-se de passagem, com esse acerto, o Ramon também terá muita voz ativa no departamento de futebol. Será ouvido e será a peça principal dessa engrenagem que o Matos está montando. Até porque, graças ao Ramon, foi possível o Vasco reverter uma situação que estava se encaminhando para mais um rebaixamento. O dedo do Ramon, tanto dentro como fora das 4 linhas, foi fundamental aí para que isso não acontecesse. E para 2024 não será diferente. O Ramon vai ter mais peso nas decisões, será consultado na escolha dos novos reforços, principais carências e tudo no que tange a montagem do plantel. Sem dúvida alguma, uma grande notícia essa renovação do treinador argentino. Era uma coisa que eu cobrava ano passado do Vasco, mudar o time, pensar fora da caixinha, trazer um treinador de renome internacional que nunca havia comandado o clube antes. O Vasco vivia um eterno looping, Os mesmos nomes, as mesmas ideias e vira e mexe não se reformulava. Precisava de um nome mais fora de série e que conhecesse também bem de futebol. E o Ramon preenche esses requisitos, mais do que justa essa renovação, que prova que o Ramon adquiriu aí um sentimento muito grande pelo clube da Cruz de Malta. Ele tinha sondagens da Argentina, do mercado árabe, mas o elo que ele teve com o Vasco, a sinergia que teve com a torcida, foi preponderante para ele esperar aí as providências da 777 e assim confirmar sua decisão de seguir no clube. Ganha o Vasco, ganha o Ramon, ganha o futebol brasileiro, que mantém aí no seu cenário um técnico diferente e que dispensa comentários. Bom, mas além dessa definição sobre o Ramon, o Vasco também definiu mais peças para sua engrenagem nos bastidores do departamento de futebol. O clube acertou a vinda do supervisor Rodrigo Pelaipe, esse aí, filho do ex-executivo do Vasco, o gaúcho Paulo Pelaipe, que trabalhou no clube na época do Alexandre Campelo. A informação foi trazida pelos companheiros do Globoesporte.com. Pelo que apurei, o Alexandre queria um cara com quem tivesse sintonia e experiência para auxiliá-lo no departamento de futebol. E o Matos já conhecia o Rodrigo desde os tempos do Atlético Paranaense, onde ele trabalhava. Ele conhece toda a dinâmica ali e, na visão do Alexandre Matos, se encaixa no perfil que ele busca para essa engrenagem que está montando. É possível que nos próximos dias outras mudanças e outros nomes pintem por aí. A reformulação do Vasco ainda continua, meus amigos. E tanto dentro de campo como fora dele são esperadas aí muitas novidades. Vamos aguardar. Bom, agora vamos nos concentrar dentro de campo. Ontem eu já tinha trazido aqui os detalhes que o Vasco vem buscando definir o futuro de alguns jogadores em final de contrato e até em fim de empréstimo. Que alguns haviam terminado como titular e que o Vasco ia, sim, buscar a renovação. Nesse caso se enquadrariam aí o Maicon, o Praxedes. O Paulo Henrique é o caso mais complicado porque é jogador do Atlético Mineiro, não veio com o passe fixado e tem propostas de outros clubes. Desses daí, o que o Vasco vai ter problemas é o Praxedes. O Ramon, a princípio, quer a permanência do jogador para o plantel para 2024, considera o Praxedes aí uma peça útil para o que ele planeja dentro de campo.
O problema é que a opção de compra que existe para o Vasco tem um valor muito elevado, 5 milhões de euros, e que comprometeriam aí, de certa forma, outros investimentos para o elenco. O Matos vem negociando com o Diego Serri, executivo do RB Bragantino, uma diminuição desse valor ou uma forma de abatimento, né? O problema é que, na visão do Bragantino, o Praxedes se valorizou muito no Vasco. E o clube paulista fica naquela expectativa, né, de receber uma proposta ou outra mais vantajosa e dentro dos padrões. Mas o Vasco tem uma boa relação com o Bragantino e deve ser possível aí, vai tentar de todas as maneiras aí atingir um meio termo e para a permanência do Praxedes. Se depender do jogador e de seu empresário, o André Cury, ele segue no Vasco. E os últimos esforços, então, vão ser feitos para isso. Outro jogador que o Vasco vai ter que resolver a sua continuidade é o zagueiro Léo Pelé, que tem contrato com o clube até final de 2025. A questão é que ele vem sendo alvo de interesses, tanto de clubes brasileiros como de estrangeiros, por ter terminado a temporada no banco. Eu acredito que é provável que ele queira escutar aí as tais propostas. O próprio Bahia, meus amigos, do Rogério Ceni, é um candidato, até porque o Rogério já trabalhou com ele no São Paulo na época que ele deixou o clube, vindo para o próprio Vasco. Então, e o Rogério, naquela ocasião, não gostou da saída do jogador. Como reza o jornalismo, tentei ouvir as partes. O Vasco não se comunica, não se posiciona sobre essa situação óbvia. Aí tentei o empresário do jogador, o Gelson Oldenburg, que inclusive é empresário do Renato Gaúcho, mas eu não tive nenhum retorno dele até então, para saber se já havia algum pensamento sobre o jogador para 2024. A gente tem que aguardar então essas definições. E aquela história também, né, meus amigos, tem empresário que não gosta de dar detalhes, outros que até falam uma ou outra coisa, e tem também os que falam demais. Mas é isso, o mercado da bola, você tem que correr atrás, né? Ouvir um aqui, um outro ali, achar até encontrar um denominador comum. Por isso que eu digo a vocês, eu recebo diariamente muitos nomes que o Vasco, na figura do Alexandre Matos, teria no radar, vem observando, né, como possíveis alvos. Até para repor algumas prováveis saídas. Só que não tem como soltar um nome aqui sem antes eu checar, ver o que tem de verdade. Porque muitas vezes tem empresários que atrelam o nome de um jogador ao Vasco como forma de valorização. Então a gente tem que saber filtrar, ver o que é real, o que é fake, para a gente passar uma informação correta. Tendo isso, certamente eu passo para vocês aí alguns nomes, mas tem que ter responsabilidade acima de tudo. Bom, mas é isso, meus amigos, eu vou colocando um ponto final neste boletim. Estou sintonizado em tudo que vem acontecendo nos bastidores do Vasco e a qualquer momento, tanto aqui como nas minhas redes sociais, no @Detetive Vasco, Twitter e Instagram, a gente se encontra, a gente dá as informações para vocês, beleza? Bom, tô indo, um grande abraço e até lá!